Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos começando aí o primeiro assunto de fato do quarto bimestre, que será o Império Russo. Vocês sabem que a Rússia atualmente é o maior país que existe no planeta, né? Isso nós temos aí mais de 17 mil quilômetros quadrados. E aí a gente vai tentar entender como foi que a Rússia conseguiu toda essa extensão territorial, tá? Então aqui, ó, expansão para o oeste. Lá no século XV, século XVI, quando Portugal e Espanha estavam se expandindo aqui para a América, a Rússia também já estava iniciando um processo de expansão, só que para o leste, tá bom? Então ela foi aí, com o passar dos anos, ela foi se expandindo para a porção oriental do continente europeu e também do continente asiático. Lembrando que a Rússia é um país que está em 2 continentes, tá bom? Então, como é que a Rússia, com todo esse tamanho, ela conseguiu, integrar a sua população, se integrar politicamente e se integrar economicamente? Através da construção das ferrovias, como eu coloquei aqui para vocês observarem, tá? Um país, quando ele é muito extenso, ele precisa ter um sistema de transporte muito efetivo, um sistema de transporte que funcione de modo rápido e que consiga integrar todas as suas regiões, coisa que infelizmente aqui o Brasil até o momento não realizou, né? Getúlio Vargas ele começou a investir muito no sistema ferroviário aqui no Brasil, mas Juscelino Kubitschek só investiu em rodovias e até o momento a gente tem esse problema de integração e por isso que as coisas são tão caras aqui no Brasil, tá? Na Rússia eles investiram bem no sistema ferroviário. E aí a gente vai entender como é que vai surgir essa sigla, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, URSS. Como foi que surgiu isso, né? Então aí a gente vê como foi que também se expandiu territorialmente. Então a gente tem aí a industrialização no século XIX. É importante a gente salientar que a Rússia, desde o século XIX, já estava se industrializando também como os Estados Unidos e o Japão e a Alemanha, que vinha se industrializando. Então é importante a gente citar que a Rússia ela também já estava nesse processo, acompanhando as grandes potências da época, tá bom, gente? Só que mesmo com esse processo de industrialização, mesmo com a Rússia enriquecendo, entre aspas, ou seja, os poderosos da época, havia um grande descontentamento da população. Por quê? Porque o pessoal no campo vivia com extremas dificuldades, tá? E nas cidades as pessoas tinham salários muito baixos e também tinham condições de vida precárias. Então a população começou a se revoltar, tá bom? E a partir desse momento de revolta vai surgir aí uma nova política. Nesse período a Rússia era monarquia, o sistema político, na verdade, era a monarquia que imperava aqui, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? A população vai começar a reivindicar uma nova forma política, uma nova forma de governo. E aí nós vamos ter a derrubada do Cesar Nicolau II, que vai cair em 1917. Aí vocês vão dizer, certo, e o que significa Cesar? Né? Que palavra é essa? Cesar significa imperador, tá? Ou seja, no idioma lá russo, Cesar significa esse líder político que a gente chama de imperador. Então ele vai cair, ou seja, a monarquia vai cair em 1917 e quem vai comandar a Rússia vai ser aí os bolcheviques, que serão pessoas ligadas ao Partido Socialista, tá bom? Então aí nós vamos ter aí uma derrubada do sistema capitalista e a gente vai ter aí a integração do sistema socialista. Só que é bom lembrar que no início, logo aí a partir de 1917, quando o Nicolau caiu, não foram os bolcheviques que tomaram o poder, foram os mencheviques, que era um grupo mais ameno. Só que como eles entraram na Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia ficou muito difícil porque o país já estava enfrentando dificuldades financeiras, a população se revoltou e os socialistas radicais, que eram os bolcheviques, tomaram o poder na Rússia. Tá bom, gente? Então aqui, os bolcheviques liderados por Lenin, né, Vladimir Lenin, que é um grande revolucionário político, que vocês já ouviram falar, vão tomar aí o poder em 1917. Só que isso não vai agradar a todos na Rússia. Então algumas minorias, pessoas do partido aí dos mencheviques e também pessoas simpáticas à monarquia vão estar completamente revoltadas com esse novo sistema. Só que, como
eles eram muito linha duras, né? O pessoal aí dos bolcheviques, eles vão ganhar essa guerra, que vai acontecer de 1918 até 1921. Então, a partir de 1922, nós vamos ter o quê? A derrota e criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922, que é o que a gente chama de Revolução Russa, tá bom? A Grande Revolução Russa. E aí a gente vai ter uma continuação da expansão desse território russo, para vocês terem ideia. Chegou um tempo que a Rússia conseguiu atingir aí 22 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. Dava 2,5 vezes o território do Brasil, né? Ou seja, era muito grande. Hoje em dia só conta com 17 mil quilômetros quadrados. Então eles perderam aí uma parte desse território ao longo dos anos, né? Então, mas a gente teve essa expansão aí durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ocupou parte da Alemanha, da Polônia, da Finlândia, da Tchecoslováquia e aquela parte da Estônia, Letônia e Lituânia, que são aqueles paizinhos pequenininhos que ficam do lado da Rússia, tá bom? E aí vocês vão perguntar, sim, professora, mas diante de toda essa modificação, o que foi que aconteceu com a Rússia? Como foi que ficou a economia, né? Então a economia, ela passou a ser o quê? Estatizada. E o que significa isso? Tudo começou a pertencer ao Estado. Então ninguém tinha indústria, ninguém tinha padaria, ninguém tinha terra, tudo pertencia ao governo. E o governo era quem comandava toda a situação econômica e política do país. Lembrando, o partido era único, então aqui se instaurou uma ditadura na Rússia, e uma ditadura cruel, que perseguia todas as pessoas que eram contra esse regime, tá? Além disso, a gente vai ter também a planificação estatal, que é o quê? Todos os planos daquilo que vai ser produzido no país era, obviamente, elaborado por membros do governo. Então, isso daqui vai ser uma das explicações, tá? Pela qual a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela vai começar a perder, digamos que o seu poder a partir já do início da década de 80, tá bom, gente? O motivo principal, ou os motivos principais que vão levar à derrubada do governo, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai ficar aí para a próxima aula, tá bom? Nessa aula vocês vão apenas fazer um resumo em relação aí às páginas do livro, vou pegar aqui, 116 e 117, tá bom, gente? Então até a próxima aula aí, tchau, tchau!